Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós estamos numa série de mensagens aqui, no livro de Eclesiastes, e nós estamos expondo todo o livro semana após semana, e hoje nós já estamos aí há alguns meses, expondo o livro de Eclesiastes, ainda no seu capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 18. Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a palavra de Deus, então. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura e mantenha aí a sua Bíblia aberta. Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 diz assim: Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei, e em que houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Verso 20. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desprezo no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Verso 22. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a ocupação é a aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem das mãos de Deus. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nesta noite e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis àquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus, que o nosso coração seja como uma terra fértil para receber a boa semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, existem alguns cansaços que vêm na vida da gente. Já teve aqueles dias que você ficou cansado, exausto? Aquele dia em que você chegou depois de um dia inteiro de trabalho intenso, pesado, e você disse assim:
eu estou cansado. Mas existem cansaços na vida da gente que ele não vem do excesso de trabalho. Ele não acontece quando você trabalha demais. Existem cansaços na vida da gente que eles acontecem quando a gente percebe que todo esforço que a gente faz pode ser inútil. Você já se viu numa situação que você lutou, e você diz, não adianta, cara, já fiz de tudo, mas parece que as coisas, você diz, olha, não aguento mais, cansei, para mim não dá. Veja, não é que o corpo da gente cede primeiro, não é isso. É o sentido das coisas que cede primeiro. E esse texto escrito pelo autor de Eclesiastes, ele não está aqui escrevendo essas palavras, ele não está escrevendo como um preguiçoso que está frustrado com as coisas da vida. Não. Essas palavras que nós lemos aqui são palavras de alguém que foi rei, que trabalhou, construiu. São palavras de alguém que trabalhou, construiu, conquistou tudo. Alguém que planejou e que depois de tudo que ele conquistou, pastor Carlos, ele faz uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Quando você olha para tudo que você construiu, você pergunta assim: isso tudo que eu construí vai ficar para quem? Para quem eu vou deixar isso? Eclesiastes capítulo 2 não é aqui um tratado contra o trabalho. Não, isso aqui não são palavras de alguém que é contra o trabalho. Isso aqui é uma investigação de alguém sobre o alcance real do trabalho numa criação totalmente caída debaixo da ira de Deus. Veja, depois de trazer prazer, sabedoria, realização, veja, Salomão aqui em Eclesiastes 2 chega ao ponto mais sensível do texto. O ponto mais sensível. Veja, meus irmãos, Salomão está tentando dizer que o trabalho, ele não morre quando o dia acaba. Não. Ele nos acompanha no dia seguinte. O trabalho vai acabar te esperando. Veja, o texto aqui que a gente leu, os versos 18 até o 26, ele não avança, eu diria, numa linha reta. O texto, ele aprofunda. É como se o texto estivesse retornando para você, apertando, pressionando. E ele faz isso, quando você lê esses versículos, pelo menos, ele faz isso até que reste dentro de você apenas uma única conclusão possível. Quando você lê esses 8 versículos que nós lemos aqui, qual a conclusão? Que o problema do trabalho não é o esforço que você faz no trabalho. O problema aqui é a pretensão de controle que a gente às vezes quer ter. Olhando para o texto, então, Salomão, ele vai organizar esses 8 versículos em 4 partes interligadas. Veja bem comigo aí, por favor. No verso 18 ao 19, Salomão vai falar do choque do legado. O versos 20 e 23, ele vai falar do colapso interior que o trabalhador pode ter. Os versos 24 e 25, ele vai falar do limite do desfrute humano. E o 26, então, ele vai encerrar com um fechamento teológico. Deus como critério final. Nesta noite nós vamos aprender com Salomão que o limite do esforço humano é o dom que não se fabrica. Eu quero caminhar com você esta noite sobre esse tema: quando o trabalho perde o futuro. Vamos lá? Em primeiro lugar, então, eu quero destacar aí com você o choque do legado, quando o trabalho perde o sentido. Olha comigo mais uma vez os versículos 18 e 19. Vamos lá? Versos 18 e 19. O que Salomão nos diz aí? Ele começa assim: também aborreci todo o meu trabalho. Aí mais à frente ele diz: pois deixarei ao homem que vier depois de mim. O verbo aqui no texto, irmão, ele é forte. Isso aqui não é um simples desgosto. Isso aqui é uma repulsa
existencial. O problema aqui, pastor, não é trabalhar. O problema aqui é não poder acompanhar o destino que ele construiu ao longo de toda a vida. Salomão aqui toca no ponto mais doloroso da condição humana. Qual é? O futuro não pertence a nós. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E a pergunta de Salomão aqui, ela não é uma pergunta financeira. A pergunta de Salomão aqui, ela é moral, ela é teológica. Ele está perguntando: quem sabe se será sábio ou tolo? O que Salomão está dizendo aqui é que o esforço, ele, por mais racional que ele seja, ele pode ser dissolvido por alguém herdeiro insensato. Quantas pessoas vocês conhecem que o pai trabalhou a vida inteira, construiu casas, terrenos, e quando ele morreu, os filhos foram lá e venderam tudo, desfizeram de tudo? Quantas histórias nós conhecemos aqui de famílias inteiras, gente que trabalhou, que dedicou toda a sua vida na construção de um patrimônio, de um nome, e quando os filhos herdaram, colocaram tudo para fora. Veja, a excelência do trabalho, o Salomão está tentando dizer isso, é que a excelência do trabalho, ela não garante a continuidade desse bem. Aqui, gente, o texto, ele está desmantelando essa ilusão moderna de legado. Por quê? Porque nós não controlamos o significado final daquilo que a gente produz. Por quê? Porque a criação, ela permanece boa, mas, gente, o domínio humano, ele é frustrado. O pecado aqui, veja, o pecado, ele não exclui o trabalho, ele não eliminou nada disso. O que o trabalho faz aqui, que o pecado está fazendo aqui no texto, é que ele está eliminando o controle humano sobre os resultados. O que Salomão está tentando nos ensinar é que quando o seu coração está muito apegado naquilo que você vai deixar, o futuro se torna uma ameaça. Por isso, meus irmãos, o texto nessa noite, na sua primeira parte, ele está nos confrontando. O quê? O que esse texto nos confronta? Para que a gente pare de construir monumentos para sua própria memória. Por quê? Porque cada planejamento obsessivo para o futuro ignora um Deus que está no controle de todas as coisas. É como se Salomão está dizendo o seguinte: você não é o dono da sua história. A escritura aqui, ela ordena uma espécie de mudança de motivação. Veja, gente, o seu trabalho, ele não deve ser um testamento de glória. Não! O seu trabalho deve ser um serviço prestado ao Senhor da história. O legado cristão, minha gente, é o que nós, não é aquilo que você deixa para o mundo. O legado do cristão é aquilo que você deixa nas mãos do Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Portanto, a pergunta correta esta noite, ela não deve ser: ah, meu Deus, para quem eu vou deixar isso tudo? Mas a pergunta que você deve fazer é: eu construí tudo isso, mas a quem isso pertence? E, meus irmãos, se isso pertence a Cristo, o futuro dele está na provisão de Deus. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar nervoso, porque, gente, se você soubesse que aqueles que vão herdar tudo que você construiu vai desperdiçar tudo, o que você faria? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. O que Salomão está nos ensinando aqui hoje é que nós temos que viver a nossa vida, trabalhar, construir coisas, não pensando naquilo que deixaremos para trás, mas repousando na confiança de que aquele Deus que está conosco, que nos chamou, a nossa verdadeira felicidade deve repousar na segurança de um Deus que esteve conosco durante toda a nossa caminhada. Eu não tenho que me preocupar com o que vai ser amanhã, o que eu vou deixar para trás. Veja, gente, eu não estou dizendo que você não tem que zelar pelo seu nome, eu não estou dizendo que você não tem que deixar
manchar o bom nome. Não, o que eu estou dizendo é que você não pode ser tomado por um desejo obsessivo de tentar deixar um legado construir. Olha, fiz tudo isso, meu irmão, que tudo se caia, que tudo se passe, mas que quando alguém lembrar de você, alguém diga: era um grande homem, uma grande mulher de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. É isso que deve tirar o nosso sono. Se as pessoas, ao falarem de nós, eles dirão: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É isso que Salomão está tentando dizer para nós. Em segundo lugar, olhe comigo aí, versículos 20, 21, 22 e 23. Vamos lá, verso 20, olha o que ele diz lá, verso 20. Então eu me envolvi e entreguei meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Perceba que o texto, ele avança do amanhã para o agora. Aqui, a perícope, o trecho fala do colapso interior. É quando o trabalho domina o sujeito. Veja, gente, quando o futuro ele é incerto, muitas vezes ele corrói o nosso presente. E o trabalho, ele deixa de ser algo prazeroso, vocacional, e ele se torna psicológico. E Salomão está escrevendo aqui, ele descreve aqui o interior do trabalhador bem-sucedido. Veja, ele está falando o seguinte, ele está descrevendo o interior de um trabalhador bem-sucedido, e ele fala aqui de dores, ele fala aqui de enfado, ele fala aqui de inquietação, ele fala aqui de ausência de descanso à noite. Isso aqui não é excesso de tarefa, isso aqui é excesso de sentido que a gente atribui ao trabalho. Como assim? Ele está falando de um coração que não descansa, porque ele tem que encontrar no esforço aquilo que o esforço não pode dar. Você conhece gente assim? Aqui, meus irmãos, está o colapso de uma alma produtiva, quando o trabalho ele deixa de ser meio e passa a ser medida de valor. Meus irmãos, o coração humano, ele sempre absolutiza algo, e quando o trabalho ele ocupa o lugar de Deus, ele exige muito mais do que ele pode oferecer. E o que Salomão está nos ensinando aqui é o seguinte, meus irmãos, que não é o trabalho que me esgota, que te esgota. Sabe o que nos esgota? É a tentativa que nós temos incessante de nos justificar, de justificar a nossa vida por meio dos nossos trabalhos. E é por isso que Salomão está dizendo aqui que nesse texto ele é uma espécie de diagnóstico para nossa inquietação. Deus diz aqui para mim e para você: o seu desespero pode ser um sintoma de uma idolatria, aquilo que você produz, aquilo que você confia. E quando o trabalho ele ocupa o lugar de Deus, ele exige uma preocupação sem fim. Eu conheço pessoas que vivem sob o medo da demissão, que vivem sob o medo da frustração. Ele busca o tempo todo validação no trabalho, naquilo que ele produz. Mas o que Salomão está nos ensinando aqui é o seguinte: que eu e você, nós precisamos aprender a separar, a distinguir entre responsabilidade e onipotência. Veja, trabalhar com as próprias mãos é mandamento. Sim, você tem que trabalhar, carregar nos ombros o peso do mundo à sua volta. Isso beira blasfêmia, meus irmãos, porque eu tenho que viver a minha vida confiando de que Deus cuida de mim. Porque, veja bem, eu conheço pessoas que elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm, querem sempre mais. Você já parou para pensar que quando você ganhava um salário menor, você não dava conta, você pensava: se eu ganhasse mais, seria melhor, você ganha melhor. E conforme o seu salário vai aumentando, as suas dívidas e seus gastos vão aumentando. E tem pessoas que sucumbem diante dessa realidade e vivem apenas para trabalhar. Conhece gente assim? Pessoas que vivem em
trabalho. Veja, o Salomão está tentando nos ensinar aqui, meus irmãos, que descanso, ele não é uma recompensa do trabalho concluído. O descanso é um ato de fé em um Deus que não dorme. É eu ter a consciência de que eu posso não conseguir fazer tudo o que eu desejo. Se você não consegue desligar um minuto da sua rotina intensa, é porque você ainda não aprendeu a confiar naquele que está acima do sol, naquele que controla todas as coisas. Meus irmãos, a segurança, veja, às vezes você pensa assim, eu quero ser concursado, porque concursado eu tenho garantia. Nada está garantido nessa vida. Você pode ser demitido no CLT, você pode morrer doente sendo concursado, e a vida acaba, meu irmão. Nós nos apegamos a coisas pequenas, nós brigamos e perdemos tempo em coisas que não vão nos levar ou conduzir a lugar algum. Nós precisamos aprender com Salomão a nos arrepender e fechar os nossos olhos, confiando na mão daquele Deus que nunca fecha os olhos, que enquanto você está dormindo lá na sua casa, Ele continua cuidando de você, conduzindo você, que enquanto você está lá na sua cama dormindo, há um Deus no céu, que para além das suas preocupações, que para além dos seus cansaços, Ele está aqui para dizer a você: coloque a sua confiança nas mãos daquele que tem o poder de fazer todas as coisas para você. Nós precisamos aprender a confiar no controle soberano desse Deus que cuida de nós. E quando o nosso coração está apegado ao trabalho, quando nossa vida gira em torno daquilo que a gente produz, meus irmãos, nós estamos vivendo sob a tirania do trabalho, sem saber. Em terceiro lugar, nós vamos ver o limite do desfrute. Versos 24. Olha aí, por favor, versos 24 e 25. O que ele diz? Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem das mãos de Deus. Esse versículo é frequentemente mal lido pelas pessoas. Salomão aqui, gente, ele não está celebrando. Salomão aqui está delimitando. Veja, o desfrute não é solução. O desfrute é concessão graciosa dentro de um mundo quebrado. E o texto aqui é muito cuidadoso. Veja que a alegria aqui, ela não nasce do trabalho. A alegria aqui que Salomão está dizendo, ela vem da onde? Ela vem das mãos de Deus. Veja, meus irmãos, você pode trabalhar naquele emprego mais simples, você pode ter talvez um menor salário, mas a questão não é onde você trabalha, a questão não é o volume do salário, o seu contra-cheque, a questão é a quem você serve. E se você serve a Deus, meu irmão, não importa a empresa que você trabalha, o nível de terreno, a construção que você tem, o seu contra-cheque, isso é indiferente, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Amém? E aqui, meus irmãos, o texto, ele é cuidadoso ao dizer que o trabalho, a alegria, ela não vem do que eu faço, ela vem de Deus. E aqui, meus irmãos, está o golpe que o Salomão dá contra essa ideia moralista de hoje em dia da produção, produzir. Que Salomão está dizendo que nem todo esforço garante alegria de coisa alguma, nem a abstinência, porque tem gente que acha que a abstinência espiritualiza a vida. Tem gente que acha, vou jejuar 3 dias, vou jejuar 10 dias. Salomão está dizendo aqui o seguinte, que o bem, ele só pode ser recebido da mão de Deus, ele não pode ser fabricado, ou seja, nada do que você faz pode produzir bem-estar, alegria, felicidade, não está naquilo que eu faço. Isso é uma dádiva dada por Deus, e nós louvamos a Deus por isso.
Se eu sou feliz, não é porque eu apliquei meditação. Se eu sou feliz, não é porque eu ganho bem. Se eu sou feliz, não é porque eu estou doente ou assim por diante. Não, o meu bem-estar está ligado nas mãos de um Deus que produz alegria no meu coração. Eu me satisfaço em Deus. E é por isso, meus irmãos, que para além de qualquer enfermidade, qualquer trabalho que eu tenho em mãos, em Cristo, eu posso sim viver uma vida plena diante de Deus. Veja, o que Salomão está tentando aqui destruir é aquela ideia de meritocracia espiritual. Você não produz nada. Tudo que você tem vem de Deus. Não, pastor, eu estudei, eu me formei, eu sou técnico, eu sou habilidoso no meu trabalho. Sim, meu irmão, mas se Deus retirar a mão, não existe habilidade que sustente um homem de pé. Se você está de pé, não é o seu diploma, não é a sua técnica, não é a sua retórica, não é a sua saúde. Tudo que nós temos vem do alto. É Deus que cuida de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Salomão então está dizendo aqui, meus irmãos, que a alegria no fruto do trabalho, ela não é uma conquista humana, é uma dádiva divina. É por isso que você, volta e meia, vê aquela pessoa do trabalho mais simples do mundo. Conhece gente assim? E está sempre feliz. Gente que não tem nada, mas tem tudo. Gente que está vendendo almoço para comer a janta, mas ninguém ganha. São felizes. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, ela está nos golpeando de maneira brutal. Primeiro, essa ideia hedonista, que busca o prazer apenas pelo prazer. E essa ideia do ascetismo, não, eu vou abrir mão do prazer, porque eu abrindo mão do prazer, eu vou ser mais abençoado. Meu irmão, a questão não é você ceder ao prazer ou abrir mão do prazer. O que Salomão está dizendo aqui, é que a verdade aqui é muito mais solene do que isso. Tudo que nós temos, qualquer bem-estar que nós podemos ter, não é fruto do que eu produzo, mas vem das mãos daquele que está acima de todas as coisas. Meus irmãos, e é isso que Salomão está tentando dizer. Porque às vezes, meus queridos, você corre o risco, nós corremos o risco de transformar as coisas de Deus ou as coisas da vida em algo material. Por isso, meu irmão, Salomão está nos convidando hoje à reflexão. Não tente fabricar nada. Não, eu vou fazer isso porque eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso ter aquilo ali, só vou me sentir bem. Veja, eu não estou falando que você não tem que ter ambição, que você não tem que ter sonhos, que você não tem que planejar, sonhar, mas isso tudo não traz sentido algum, porque eu conheço pessoas que têm tudo isso e não são felizes, são vazias. Portanto, minha gente, tentar fabricar conquistas felicidade através de conquistas, não vai levar a lugar nenhum. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem. Você pode não ter, talvez, o emprego que gostaria de ter. Você talvez não tenha a casinha que você gostaria de ter. Você talvez não tenha a saúde que você gostaria de ter. Mas agradeça a Deus, porque se você tem, é porque Deus tem te dado graça para ter isso que você tem. Sim, meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade com Salomão. Mas em último lugar, eu quero caminhar com você, porque as horas se avançam. O verso 26, olha aí comigo, o verso 26, e aqui a gente fecha, né? Deus como controle final de todas as coisas. Olha o que Salomão diz: porque é o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, para dar-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aqui Salomão está fechando todo o argumento. Veja, aqui
Aqui para Salomão, o problema não é quem trabalha muito ou quem trabalha pouco. O problema aqui é quem vive diante de Deus. É quem vive diante de Deus. Aqui, dois caminhos se revelam. Não sei se você prestou atenção no verso 26. Dois caminhos se revelam aqui diante da gente. O caminho daquele que recebe sabedoria, conhecimento e alegria. E aqui ele fala também do outro, que acumula tudo para entregar a quem agrada a Deus. Veja que o texto aqui, ele não está prometendo uma justiça imediata. Ele está apenas afirmando uma soberania final. O que ele está tentando nos dizer é que qualquer coisa construída fora de Deus termina escorrendo pelas próprias mãos. Você pode fazer qualquer coisa, meu irmão, mas faça para a glória de Deus. Veja, meu irmão, quando Deus é removido do centro da nossa vida, até o sucesso se torna vaidade. E esse é o ponto de decisão aqui do nosso sermão. A quem você está servindo aqui hoje? A quem você está servindo com o seu trabalho, com o seu suor? Esse texto nos apresenta duas categorias aqui. Aquele que agrada a Deus, e ele diz aqui no verso 26, esse que agrada a Deus recebe sabedoria, conhecimento, alegria. Ou seja, o seu trabalho é um culto a Deus, é um culto de resposta à graça que Deus dá. Mas há uma outra categoria que ele mostra aqui no verso 26. Ele diz: ao pecador, diz ele que ele acumula, que ele se aflige, e no final ele vê seu suor ser transferido para o primeiro que vem. Ou seja, o trabalho dele é um monumento à sua própria autonomia. Não faça nada pensando em deixar o nome. Faça qualquer coisa para a glória de Deus. A pergunta final aqui hoje, ela não deve ser: você está trabalhando muito? Você tem trabalhado bastante? Mas a pergunta aqui hoje deve ser: o seu trabalho é um ato de adoração a Deus? É isso? Quando você está lá atendendo cliente, quando você está lá no seu trabalho fazendo o que for, você está fazendo isso para a glória de Deus? Veja que Salomão aqui, gente, concluindo, ele não está mandando a gente abandonar o trabalho, longe disso. Salomão está nos impedindo de adorar o trabalho. O esforço continua necessário, você tem que se esforçar, mas o sentido não nasce dele. Nós trabalhamos, nós planejamos, nós construímos, mas apesar de fazermos tudo isso, nós descansamos naquele que nos chamou. A minha fé não está no meu trabalho. E eu vejo, meus irmãos, o Evangelho aqui nesse texto. Onde é que eu vejo o Evangelho? O Evangelho nesse texto, o Evangelho aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus em Cristo oferece para mim e para você a única herança que não pode ser desperdiçada, e o único trabalho que não é vão. Em Jesus Cristo, nosso trabalho não é insuficiente. Por isso, meu irmão, que Deus em Jesus deu a cada um de nós uma herança que não foi produzida por você, mas uma herança que foi herdada na cruz. Por isso, meus irmãos, que em Jesus o nosso trabalho não é vão. Cada glória que você dá, cada aleluia que você dá, cada vez que você dobra o seu joelho, cada vez que você prega o Evangelho, cada vez que você vive uma vida diante de Deus, você está herdando essa herança de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, nessa noite, hoje, você pode parar de tentar justificar a sua vida por aquilo que você produz. Deus está te convidando, está me convidando a descansar, aleluia, descansar na herança do que você produz
Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, somente se nós fizermos isso, aleluia, o trabalho, ele vai encontrar o seu verdadeiro lugar, não como seu Deus, não como seu tirano, mas como seu dom. Você vai fazer as coisas, aleluia, com prazer, para a glória de Deus. O trabalho não será mais como a sua cruz, mas será como a sua oferta de gratidão ao Deus que em Cristo fez todo o trabalho para você. Ele carregou a cruz no meu lugar, no seu lugar. O trabalho que era nosso, a cruz que era nossa, ele morreu em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar dizendo para você que a decisão que você precisa tomar é essa. Você vai continuar a tentar construir a sua própria torre de Babel ou entregar suas ferramentas ao dono da vida e caminhar para a glória daquele cujo reino não é desse mundo, mas que não terá fim? Porque se não for assim, escute o que eu vou lhe dizer, tudo é vaidade. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé. Vamos orar nesse nome. Senhor, te damos graça, Pai. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o nosso trabalho não é vão, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tudo que fazemos para a glória do seu nome, Pai. Que as nossas motivações sejam outras, mas que o nosso coração esteja totalmente quebrantado diante do Senhor. Por isso, meu Deus, nós te damos graça, porque o nosso trabalho não é vão. Nós repousamos naquele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. E nesse Cristo da cruz, nesse Cristo do Evangelho, nesse Cristo que está acima do sol, é nesse Deus que nós repousamos a nossa confiança. Por isso, Deus, nós confiamos em Ti. Confiamos naquele que está acima de todas as nuvens, acima do sol, acima das estrelas, aquele que tem nas suas mãos, aleluia, o poder, a autoridade. E como igreja, nos curvamos diante da Tua soberania e Te damos graça, e que tudo que nós formos fazer, façamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Porque eu não trabalho para deixar nada para alguém, que as minhas motivações, mesmo que fique algo para alguém, Senhor, mas que o meu coração se repouse única e exclusivamente naquele que está acima do sol. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.